muito tempo, o suicídio e a tentativa de suicídio foi um grande tabu, que se acreditava que, se a gente falasse sobre esse assunto, a gente iria estar incentivando. É uma coisa interessante pensar que até nas faculdades de jornalismo, de comunicação, na própria faculdade eles aprendem que não devem noticiar esse tipo de notícia, que não devem falar sobre isso na mídia. E quando eu dou entrevista ou pessoas da mídia ou dos jornais me perguntam sobre isso, o que eu digo é que a gente tem que falar sim, só que a gente tem que falar da maneira adequada, sem glamourizar, sem mostrar aquilo por um viés ideológico ou cultural. A gente tem que falar do suicídio sobre o que ele realmente é. E sim, falar sobre suicídio é uma coisa importante para que a gente comece a prevenção do suicídio. Eu sempre digo que suicídio a gente não trata, a gente previne. Então é importante sim a gente falar sobre ele. Existem vários conceitos, várias definições de suicídio, mas a mais ampla e a mais usada é simplesmente um ato onde o indivíduo teve intenção de morrer. Isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente fica avaliando, dizendo assim, olha, ele nem chegou a internar, não foi grave, então ele não queria se matar. Não é esse tipo de avaliação que a gente faz. Independente do grau de letalidade da tentativa de suicídio, se a intenção do indivíduo foi findar a própria vida, isso deve ser considerado uma tentativa de suicídio. E por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Porque você tem que avaliar o risco daquilo acontecer novamente. O grande objetivo de você identificar um comportamento suicida é você conseguir ter atitudes e comportamentos e tratar aquele indivíduo para que você consiga evitar uma nova tentativa, que essa, infelizmente, pode ter sucesso e se tornar uma morte por suicídio. Então, a gente entender que, muitas vezes, o indivíduo até vai tomar uma medicação, que pode ser uma medicação letal, mas que ele não tinha intenção de morrer. Ele queria apenas dormir profundamente durante 24 horas. E, acidentalmente, acabou falecendo. Isso acontece. Então, o que a gente tem que entender é que tentativa de suicídio ela se caracteriza única e exclusivamente pela vontade, pelo objetivo de tirar a própria vida. Então, assim, a gente já falou, né, que é responsável por quase 1 milhão de mortes no mundo. É um número que chama muita atenção. Isso aqui a gente está falando em termos de planeta, de mundo. Então, se a gente pensar que o número de suicídios gira em torno de mais ou menos 1% das mortes no mundo. 1% não é muita coisa. É muita coisa. Se a gente somar todas as mortes por violência, né, homicídio, na verdade, mortes por acidentes de trânsito e todos, eu digo todos os conflitos de guerras no mundo, isso é menos do que o número de mortes por suicídio no ano no planeta. Então, quando a gente fica pensando Síria, Iraque, Iêmen, os conflitos civis que a gente vê por aí, a gente está falando que suicídio mata muito mais do que todos esses conflitos juntos. Então, sim, a gente tem que conversar sobre isso. E, sim, suicídio é um problema de saúde pública. A distribuição do suicídio ela não é igual em todo o planeta. Então, a gente sabe que o suicídio ele sofre, na verdade, influências dependendo da parte do mundo. Mas, muito mais do que sofrer influência sobre a questão cultural, a gente sofre uma influência em relação à notificação. Então, quando a gente apresenta dados de suicídio para vocês, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso, na grande maioria das vezes, não reflete a realidade do comportamento suicida desses países. Então, muitas vezes, você vai ter uma subnotificação, ou porque o sistema de saúde não tem uma notificação adequada, como no Brasil, por exemplo, ou porque você vai ter questões culturais, como os países árabes e alguns países da África, onde o suicídio ainda tem uma forte questão de penalidade, de questões pejorativas a nível cultural e social. Então, muitas vezes, isso não vai ser relatado. E, além de tudo, você tem uma questão de o sistema de saúde adequado para receber esses pacientes. Então, isso aqui é um dado interessante, mas muitas vezes não é um dado real. Então, a gente vê o seguinte, maiores taxas de suicídio em Ásia e leste europeu e alguns países da África, tá? Tailândia, aqui. O Brasil ele se configura num rígio de médio para baixo. Tá? Aqui, Brasil, China, alguns países da África, e um risco baixo, tá? África, possivelmente por subnotificação. A gente sabe que o suicídio ele é um fenômeno transcultural, pancultural. Tá? Você tem suicídio em índios, em aborígenes aculturados no interior da Austrália. Então, não é uma questão que depende da vida moderna ou das questões ligadas à correria do dia a dia. Independente da cultura, você tem a presença do comportamento suicida. No Brasil, essa distribuição ela também é errática em números de suicida. A gente sabe que na região sul concentra o maior número proporcionalmente de relatos de pacientes que cometeram suicídio, mas, de novo, a notificação no Brasil ela é muito complicada.
Então, muitas vezes, eu não sei a experiência de vocês, mas, por exemplo, quem que já aqui não ouviu uma história do tipo, aquela pessoa faleceu, estava no carro, em linha reta, numa estrada, e simplesmente saiu da pista? Isso vai na notificação como acidente de trânsito. E, na verdade, o que vocês acham que pode ter sido isso? Pode ter sido um suicídio. Eu já ouvi várias vezes dos meus pacientes, Fabiana, eu fico pensando que eu vou jogar meu carro num poste. Eu fico pensando que eu vou atravessar a ponte com o meu carro. Ou eu fico pensando que eu vou me jogar na frente de um ônibus. E tudo isso não vai ser notificado como suicídio, vai ser notificado como atropelamento, acidente de trânsito. A gente tem uma questão importante em relação à morte por suicídio. Ela é muito diferente entre homens e mulheres. Tem aí uma coisa interessante que é, as mulheres tentam muito mais. Elas tentam até 3 vezes mais do que os homens. Então, o número de tentativa de suicídio ela é muito maior nas mulheres. Mas a letalidade é maior nos homens. Então, quando você fala em número de morte por suicídio no Brasil, você tem que 80% das mortes por suicídio são de homens e apenas 20% por mulheres. Por quê? Porque tem uma diferença em relação ao método utilizado. Homens usam métodos letais, mais letais do que mulheres. Então, é muito comum o homem ele usar arma de fogo e enforcamento. É muito comum a mulher usar envenenamento e medicações. Então, a letalidade do método que, em geral, as mulheres usam, e aí tem uma questão, sim, cultural, tem uma questão ligada ao gênero, tem uma questão ligada às questões ambientais, as mulheres optam por métodos menos letais. Então, a chance de completar o ato suicida ela é menor no caso das mulheres. E isso se reflete no número de suicídios completos. Uma coisa muito importante, tá, é que 80% das pessoas que se matam, ou seja, as que morrem por suicídio, elas costumam dar algum aviso que geralmente não é percebido. E é por isso que a gente está aqui conversando, e é por isso que é tão importante vocês estarem ouvindo isso que a gente está falando. Elas avisam, as pessoas comunicam. Elas vão comunicar literalmente, eu quero me matar? Não, muito provavelmente não. Mas elas vão falar frases de aviso, como não tenho mais vontade de fazer as coisas, se eu tivesse uma doença e me levasse era melhor, desistir dos seus planos. Um dos sinais que a gente observa que é na avaliação de risco de suicídio, que é um sinal de gravidade, é o que a gente chama de falta de esperança global. Eu não acredito mais, eu não tenho mais esperança, nada adianta. Esses são sinais de gravidade, quando a gente está avaliando o risco de suicídio. Então, é importante a gente estar atento, porque tem um estudo que mostra que até 50% das pessoas que se matam por suicídio passaram por um médico no mês anterior. No mês anterior. Tá? Então, assim, a gente tem que estar atento. Então, os psicólogos, os médicos, os terapeutas, os profissionais da escola, psicopedagogos, pedagogos, a gente tem que estar atento a ouvir as pessoas que estão próximas a gente. Como eu falei, cerca de 11, quase 12 mil mortes por suicídio no Brasil. De novo, acho que esse número é muito abaixo do que realmente a gente é, mas gira aí em torno de mais ou menos 1% das mortes no Brasil. Quando a gente está falando aqui de 1%, a gente está falando de morte consumada por suicídio. Mas o comportamento suicida ele se expande muito mais do que isso. E ele também não começa. Ninguém dorme bem e acorda no outro dia querendo se matar. É um processo gradual, contínuo e crescente. Até 30% das pessoas, em algum momento, já tiveram pensamento de morte. Então, isso é uma coisa importante. A gente pensar que, claro, todo mundo que tem pensamento de morte vai chegar à tentativa de suicídio? Não. Mas isso aqui é um sinal de alerta. Alerta para que alguma coisa esteja acontecendo. E é isso que a gente tem que investigar. A gente já falou que o suicídio eles se escondem, né, em algumas causas de morte, como envenenamento acidental, atropelamento, acidentes de trânsito. Então, a gente tem que entender, como a gente falou, que tem uma questão de gravidade. Começa com pensamento de morte e vai evoluindo para ideias suicidas, desejo, motivo, intenção, plano, tentativa de suicídio até o suicídio consumado. Isso aqui é o que a gente usa para fazer o que a gente chama de avaliação de risco de suicídio. Hoje, quase todos os pacientes que dão entrada numa emergência clínica por tentativa de suicídio, eles devem passar por uma avaliação com um médico especializado para avaliar o risco daquilo acontecer novamente. Muitas vezes, depois de uma tentativa, é a única chance que você tem de salvar aquele paciente. Se ele não for avaliado adequadamente naquele momento, ele corre risco de sair dali com a mesma situação que o fez chegar àquele ponto, e se ele continuar tentando, uma hora ele vai conseguir.
Então, a gente tem que ter muito cuidado e essa avaliação do risco de suicídio tem que ser muito bem feita. A gente sabe que existe uma parte do comportamento suicida que ela não é observável, ou seja, que está abaixo da superfície. Mas, assim, a gente tem a comunicação das ideias de morte, das ideias de falta de esperança global, do desejo de morrer. A gente tem as tentativas, que são muitas vezes observadas, mas a gente tem a parte que a gente não consegue observar diretamente, o desejo de morte, a ideação. Então, a gente tem que entender que o comportamento suicida, ele muitas vezes está acima da superfície, mas muitas vezes ele está abaixo da superfície. E uma boa avaliação, com um profissional habilitado para isso, vai conseguir fazer essa avaliação do que está sob a superfície. Eu não vou me ater muito a essas questões, mas eu acho que vale a pena a gente colocar isso aqui só para a gente entender a magnitude e a complexidade do que a gente está falando de comportamento suicida. Tá? Então, assim, a gente tem o que a gente chama de fatores de vulnerabilidade, que são intrínsecas ao indivíduo, que ele nasceu com aquilo, ou que ele adquiriu aquilo, e a gente tem os fatores estressantes, que, como a gente colocou no começo, que podem ser fatores predisponentes ou gatilhos. Mas, por exemplo, você tem vulnerabilidade genética. Poxa, Fabiana, suicídio é genético? É. Se você tem um familiar de primeiro grau, você tem 10 vezes mais chance de cometer suicídio. Ou seja, se um familiar de primeiro grau cometeu suicídio, morreu por suicídio, aquela pessoa que você está avaliando tem 10 vezes mais chance de morrer por suicídio. Então, sim, entra na nossa conta e entra na avaliação de risco de suicídio se você tem história familiar, porque, sim, tem um componente genético. Só a título de curiosidade, é uma genética relacionada ao transportador de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que tem a ver com impulsividade e com humor. Então, faz todo sentido, do ponto biológico, você ter uma alteração nesse sistema da serotonina e você ficar mais predisposto a atos impulsivos que levam ao suicídio. Você tem também alterações hormonais que também vão predispor esse indivíduo a um maior risco de suicídio. Além disso, você tem alterações de neurotransmissores, como redução de serotonina, redução de noradrenalina, que a gente observa bastante redução desses neurotransmissores em quadros depressivos, e os transtornos psiquiátricos de uma maneira geral. Então, esses são fatores de vulnerabilidade, ou seja, se você tem isso aqui, quer dizer que você vai tentar suicídio? Não, mas quer dizer que você já tem uma vulnerabilidade. Só que aí, se vêm os estressores ambientais, como você pode ter lesões cerebrais, pode aumentar a sua impulsividade, ele predispor a comportamento suicida, violência na infância, estresse crônico. Tem um estudo muito, muito interessante de um colega nosso, Gustavo Turek, que ele mostra o seguinte, que abuso sexual e abuso físico na infância, que ele chama isso de fatores distais, aumentam a chance daquele indivíduo, na fase adulta, cometer suicídio e ter transtornos psiquiátricos. Então, isso tem a ver com uma coisa que a gente chama hoje, é um termo um pouco complexo, mas que chama-se epigenética. O que é isso? É mostrar que estressores ambientais geram alterações orgânicas na gente, que modificam a nossa genética e que nos predispõem a eventos no futuro, como doença psiquiátrica e suicídio. Isso quer dizer que nós temos um DNA, e esse DNA pode sofrer a influência dessas substâncias que são liberadas durante o estresse, e isso pode ligar ou desligar certos genes. Ou seja, você pode ter a ativação de certas proteínas e doenças ou a inativação de certas proteínas e doenças. É um tema bem complexo, a gente precisaria aqui de um seminário de uns 2 dias para falar sobre epigenética, mas é só para vocês entenderem que não é maluquice isso aqui. Quer dizer que a pessoa que sofreu violência na infância vai ficar mais frágil? Existe uma alteração biologicamente comprovada que demonstra que estresse ambiental faz com que, estresse ambiental grave, faz com que você tenha uma vulnerabilidade, uma predisposição para que ocorra mais doença mental no futuro e maior risco de suicídio. Então, isso é só para mostrar como as coisas são integradas. Por que é tão importante a gente investir na psicoterapia em pacientes que têm algum tipo de vulnerabilidade? Por que é importante a gente mudar o ambiente daquele indivíduo? Porque você vai estar mexendo em todo o contexto daquele indivíduo, biológico, social, cultural, familiar. Então, para vocês entenderem que, na verdade, a gente tem uma confluência tanto de vulnerabilidade como estressores, e é uma via de mão dupla. Eles interagem entre si, chegando a provocar o comportamento suicida. Isso aqui é o mais simples que eu consegui trazer. Dava para eu botar umas 30 setinhas aqui para várias direções. Mas é para a gente entender a complexidade do comportamento suicida. Tem um dado aqui interessante, que é o seguinte. Tem sempre uma discussão dessa coisa do ponto de vista social, sociológico, em relação ao suicídio ideológico. E o que a gente sabe é que, na verdade, 95%
dos suicídios consumados são secundários a uma doença psiquiátrica. Nossa, Fabiana, você está exagerando. De onde você tirou esse dado? Eu vou explicar para vocês de onde que eu tirei esse dado. Existe uma coisa chamada autópsia psicológica. Tá? E o maior banco de cérebros que existe sobre suicídio fica no Canadá, e é desse mesmo colega, Gustavo Turek. O que é isso? A autópsia psicológica o Canadá ele tem a medicina toda estatizada, então é muito fácil você ter todos os dados da vida daquele indivíduo. Então, ele tem toda a notificação dele, de todos os exames, de todas as doenças, de todas as vezes que ele foi no médico, está lá no prontuário dele. E então é muito fácil você conseguir pesquisar a vida desses indivíduos. Então, ele, lá no Canadá, pesquisou o seguinte: quando tinha uma notificação de morte por suicídio, esse pesquisador, Gustavo Turek, ele fazia o que a gente chama de autópsia psicológica. O que é isso? Ele ia entrevistar o maior número de pessoas que conheceram aquele indivíduo que se matou por suicídio. Então, o que ele fazia? Além do prontuário, ou seja, de toda a vida médica e psicológica e de atenção em saúde que esse indivíduo teve, além disso, ele também entrevistava vizinhos, parentes, namoradas, colegas de trabalho, pessoas que conviviam com ele na rua, o entregador do leite, enfim. E, através dessa autópsia psicológica, ou seja, ele vai investigar o que aconteceu com aquele indivíduo, só que coletando dados com outras pessoas. Em 95% dos casos, a gente conseguia identificar uma doença psiquiátrica de base. Aí você pergunta, mas, Fabiana, eu já ouvi tantas vezes uma pessoa que estava ótima, trabalhando, brincando, namorando e se joga pela janela. Isso acontece? Acontece. Está dentro desses 95? Tá. O que acontece, em geral, é que a tentativa de suicídio ela é mais letal no início do transtorno. Isso é uma coisa muito cruel, porque muitas vezes não dá tempo de você identificar qual é o transtorno psiquiátrico que aquele indivíduo está sofrendo. Então, em geral, a letalidade das tentativas elas são maiores no início da doença e na primeira tentativa de suicídio. Então, às vezes, infelizmente, não deu tempo nem das pessoas mais próximas perceberem que tinha alguma coisa errada. Porque a gente tem que lembrar que existe uma parte do comportamento suicida e uma parte dos transtornos psiquiátricos que não está claro, que não está na superfície. Quando a gente conversa com pacientes, quando ele chega no consultório, ele já está sofrendo há 5 anos, há 3 anos. E, na verdade, a família só percebeu nos últimos 2 meses. Então, existe um sofrimento interno que as pessoas tentam, muitas vezes, camuflar, ou que as pessoas tendem a se superar até que elas não conseguem mais e pedem ajuda. Mas isso não quer dizer que a doença já não existia há muito mais tempo. Então, já que eu falei para vocês que 95% do suicídio consumado ele é sintoma de gravidade de uma doença, é importante saber quais são as doenças que mais causam. Em 35%, o que se consegue identificar nesses pacientes é transtorno de humor. Aqui a gente vai falar de depressão e de transtorno afetivo bipolar. 22% transtornos por uso de substância. E só 10% os esquizofrênicos, que era considerado no passado associado ao suicídio, que é apenas a psicose, na verdade o que a gente vê é que tem muito mais transtorno de humor e transtorno por uso de substância. Como a gente estava aqui conversando sobre essa questão de... tem muito o que se fala em relação ao suicídio, que é, na verdade, um grande desserviço. Então, eu trouxe aqui para vocês assim, mitos e verdades, tá certo? Mitos. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Né? O que a gente escuta? Quem quer se matar faz, não fala. Isso, na verdade, é uma grande bobagem. Tá? As pessoas comunicam, sim. As pessoas pedem ajuda, sim. As pessoas sinalizam, sim. Muitas vezes o que acontece é que a gente não tem ouvidos para ouvir essas pessoas. É que a gente não está atento para ouvir essas pessoas. Tá? A maioria das pessoas falam sobre suicídio e chegam ao ato. Então, é ali que a gente pode fazer alguma coisa. De novo, suicídio a gente não trata, a gente previne. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. Alguns, sim, como a gente conversou aqui no início do transtorno, de uma forma muito letal. Mas a grande maioria não é assim. Você consegue ver mudanças do padrão de comportamento, você consegue ver uma doença psiquiátrica se instalando, você começa a ver uma alteração do padrão de funcionamento daquele indivíduo. Tá? Alguém com propensão ao suicídio estará determinado a morrer. Essa é uma outra grande bobagem. Suicídio, ideação suicida, tentativa de suicídio não é uma sentença. É uma emergência médica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Eu tenho 15 anos de psiquiatria. Eu brinco que eu tenho uma carinha de novinha, mas é que minha mãe me deu uma genética boa. Mas o que acontece? A gente sabe que, se em 95% dos casos é o sintoma de gravidade de uma doença, a ideação suicida, o plano suicida, se você tratar o que está acontecendo,
você vai prevenir que aquele paciente continue pensando em se matar. E o que eu posso dizer é que em 15 anos, trabalhando com pacientes graves internados, eu nunca vi, e desconheço também dos meus colegas que trabalham esse mesmo tempo comigo aqui na clínica, nenhum paciente que internou por risco de suicídio, por tentativa de suicídio ou por ideação suicida, que depois de tratar dos seus sintomas, não saiu daqui sem a ideação. Não é uma escolha, não é um projeto, não é uma decisão, é um sintoma. E como a Etel colocou muito bem, é uma dor psíquica insuportável. E a maneira de não ter mais aquela dor psíquica é findar a própria vida. Então, na verdade, o que o paciente está procurando é diminuir sofrimento. Só que, em determinado momento da doença dele, ele acha que a única saída para diminuir ou cessar aquele sofrimento é a morte. E o que a gente apresenta é que não. Aquele sofrimento existe, ele é grave, mas ele tem tratamento. A gente tem como resolver aquele sofrimento, a gente tem como findar aquele sofrimento sem a morte. É isso que o tratamento faz pelo paciente com ideação suicida. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Também é outra coisa que é um mito. Eu falo sempre para os meus alunos na residência de psiquiatria que você perguntar para o indivíduo não vai dar ideia para ele. Doutor, eu não estava pensando nisso não, mas agora que o senhor tocou no assunto, bem que fica interessante. Isso nunca vai acontecer. Na verdade, os pacientes eles se sentem aliviados quando eles podem falar sobre isso. Agora, claro, é muito importante você abordar o tema de uma maneira que seja adequada e que esteja dentro de um contexto. Então, você não vai perguntar qual é o seu nome, Dona Maria, qual é a sua idade, 69 anos. A senhora está dormindo bem? Não. Já pensou em se matar? Não. Você não vai fazer assim. Mas dentro de um contexto da avaliação, você vai perguntar para o indivíduo se ele já achou que não valia a pena viver, se ele já pensou em se matar. Não tenham vergonha ou constrangimento de fazer as perguntas de forma objetiva. Só tenham a sutileza, digamos assim, de abordar o tema dentro de um contexto adequado da conversa. Mas abordem de maneira explícita. Isso não vai dar ideia para o paciente, isso não vai deixar ele desconfortável, ao contrário. Ele vai se sentir aliviado de poder dividir isso com alguém e talvez aquela seja a única chance que você tem de salvar aquele indivíduo. Por fim, suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. De novo, não é uma decisão. Não é uma saída. É simplesmente um sintoma de gravidade de doença. E por isso pode ser tratado. Então, a gente tem que entender que aquilo não é uma escolha, que aquilo não é uma decisão. A gente tem que entender aquilo como uma evolução grave de uma doença, como um sintoma muito importante e que, como sintoma, ele pode ser abordado, ele pode ser tratado e pode ser melhorado. E aí eu estou falando aqui tanto para vocês de suicídio, que dá para tratar, que dá para prevenir. Como é que a gente faz isso? Então, de uma maneira muito simplista, é muito importante a gente fazer a identificação e avaliação do risco de suicídio. Se a gente não souber que aquele paciente está em risco de suicídio, a gente não vai saber como abordar ele, a gente não vai saber o que fazer com ele, quais as medidas vão ser necessárias para proteger ele naquele momento. Então, identificar e fazer a avaliação da gravidade do risco de suicídio é o primeiro passo. O que a gente não identifica, a gente não trata, a gente não aborda. Lembrar, 95% é secundário a um transtorno psiquiátrico. Então, a gente tem que tratar a patologia de base. Se ele está com um transtorno de humor, a gente tem que tratar esse transtorno do humor. Se ele está com um transtorno por uso de substâncias psicoativas, a gente tem que tratar esse transtorno. É isso que está fazendo com que ele chegue à ideação suicida. Então, se a gente não tratar a patologia de base, não vai adiantar abordar única e exclusivamente a ideação suicida. Ela é consequência de algo muito maior. Então, a gente não pode pensar na pontinha do iceberg. A gente tem que pensar, na verdade, na base, o que está lá embaixo. Para isso, a gente tem algumas formas de tratar essa patologia de base. Medicação é uma forma importante, mas a gente tem que lembrar que as medicações psiquiátricas, elas demoram para fazer efeito. E a ideação suicida ela vai continuar naquele momento enquanto você está esperando a medicação fazer efeito. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, se você identificar que o risco de suicídio é alto, é iminente, a indicação é de internação. Fabiana, mas eu vou internar meu irmão ou meu marido contra a vontade? Sim. Por quê? Porque muitas vezes essa vai ser a única forma de você proteger aquele indivíduo. É mais ou menos como se você tivesse com uma criança que está com uma pneumonia muito grave e que ela está correndo risco de vida por insuficiência respiratória, mas a criança não quer internar no hospital, porque ninguém quer internar em hospital. Você vai deixar seu filho em casa morrer de uma pneumonia grave? Ou você vai internar seu filho contra a vontade? Quem é que internaria aqui contra a vontade uma criança de 10 anos? E por que a gente não vai fazer isso?
com as pessoas que estão em risco de suicídio e que, naquele momento, não estão em condições de avaliar o que é, naquele momento, a saída ou o tratamento efetivo. Lembrando que, quando a gente tem uma avaliação de risco de suicídio grave, eminente, uma avaliação de risco alto de suicídio, essas ideias de suicídio eles podem aparecer de forma impulsiva. Então, o paciente ele pode estar bem em casa e, de repente, ele pode tentar suicídio. Infelizmente, a gente trabalha na área e a gente sabe de histórias que são dramáticas, como, por exemplo, eu vi que ele não estava bem, que meu sobrinho não estava bem, eu tirei ele de casa, eu estava levando para a clínica, mas ele me pediu por tudo que ele não queria ir. Eu levei ele para casa e dormi com ele na cama, comigo, abraçada. Quando eu acordei, ele estava pulando pela janela. Essas são histórias que acontecem. Então, de novo, suicídio a gente não trata, a gente previne suicídio. A gente trata a doença que causa o suicídio. Então, é muito importante. A avaliação do risco de suicídio, a intensidade do risco de suicídio vai determinar qual é o tipo de terapêutica e de abordagem que a gente vai fazer naquele indivíduo. Que vai desde manter em casa, na vigilância, com os familiares, até chegar ao ponto de realmente fazer uma internação para proteção daquele indivíduo. Além disso, dentro de uma internação, a depender da gravidade, da patologia que esteja causando a ideação suicida, você vai lançar mão. Medicações, como a gente já falou, internação, e até mesmo técnicas para quadros refratários, ou seja, quadros onde você não tem uma resposta adequada à medicação. E aí você vai ter estimulação transcraniana, ketamina, que é uma medicação venosa, eletroconvulsoterapia para quadros refratários que não respondem à medicação. Então, o que eu quero dizer é que tem muita coisa para se fazer com esses pacientes, para a gente prevenir aí as mortes por suicídio. Resumindo, tá? É um número grande de mortes por suicídio no Brasil. E se a gente bota isso dentro de uma faixa etária mais jovem, que é uma faixa que a impulsividade é muito maior, de 18 até 30 anos, isso sobe para 4%. É bastante coisa. Lembrar da gente sempre questionar sobre ideias suicidas. Falar sobre suicídio não vai dar ideia para o paciente, então falem isso sem o preconceito, sem a questão do constrangimento, porque isso vai aliviar os pacientes. Suicídio é sintoma de gravidade, a gente tem que tratar as patologias de base, e o diagnóstico precoce e a intervenção é ela que vai fazer toda a diferença, para a gente entender o que está acontecendo com aquele paciente e não deixar as questões evoluírem. Lembrar que, às vezes, tentativas de suicídio podem não ter um desfecho letal, mas podem causar muito prejuízo para o paciente. Prejuízos até nível clínico, como ficar com uma sequela daquela tentativa, como um paciente, uma vez que tomou medicações para hipertensão, para tentar se matar e ficou hemiplégico em cima de uma cama, mas não conseguiu consumar o ato, mas teve um prejuízo enorme na vida dele, até questões sociais e culturais, de ser taxado como um paciente suicida, da família ter preocupações em relação a ele, dele não poder ficar com o sobrinho sozinho, porque ele tinha uma história de ter tentado suicídio no passado. Então, a tentativa de suicídio ela também tem repercussões importantes na vida daquele indivíduo. E lembrar que, muitas vezes, a internação salva vidas. Eu sei que isso é muito difícil para os familiares, é muito difícil pensar em internar um paciente porque está com algum problema psiquiátrico, mas muitas vezes é a única forma que a gente tem de salvar aquele indivíduo. Então, de novo, uma avaliação bem feita daquele indivíduo por um profissional habilitado e experiente naquela área vai fazer diferença entre a indicação de internação ou não e salvar a vida daquele paciente ou não. Então, finalizando, lembrar que o suicídio ele não é uma escolha, ele pode ser prevenido com o diagnóstico correto e intervenção terapêutica. Então, assim, não dá para a gente esperar a árvore crescer. A gente tem que atuar logo e tratar o que está acontecendo para a gente prevenir a tentativa de suicídio. E eu queria encerrar minha fala falando exatamente isso, que falar é a melhor solução. Se a gente não conversar aqui, se a gente não desmistificar a questão do suicídio, se a gente não entender ele como algo que pode ser prevenido e que as doenças que causam ele podem ser e devem ser tratadas, a gente não vai conseguir evoluir em termos de políticas públicas, de políticas de saúde, para a gente abordar um problema que, sem dúvida nenhuma, é uma questão de saúde pública. Muito obrigada.